Oi pessoas, o meu nome é Johnny, mas vocês podem me chamar de Mingau. O vídeo de hoje é sobre um dinossauro que viveu no Triássico do Brasil. Tal dinossauro foi descrito pelo paleontólogo Rodrigo Miller. E é o Rodrigo que irá falar sobre esse dinossauro aqui para vocês. Então, vamos lá. Olá, eu me chamo Rodrigo, sou paleontólogo do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, que é um centro de pesquisa em paleontologia da Universidade Federal de Santa Maria. Esse centro ele fica localizado no município de São João do Polesine, que é um município pequeno aqui na região central do estado do Rio Grande do Sul. E esse centro ele existe justamente pelo fato de que aqui na região a gente tem muitos fósseis, tem muitas rochas aflorando com fósseis. E esses materiais que aparecem aqui são de idade Triássica, que é o primeiro período, da Era Mesozoica, o Triássico. E é nesse momento que surgem os primeiros dinossauros. Então, rochas daqui da região acabam produzindo restos de dinossauros. Elas preservam fósseis de dinossauros que estão entre os mais antigos do mundo. E é sobre um desses materiais que eu vou falar nesse vídeo, é o Erythrovenator jacuiensis. Esse é um dinossauro que foi descrito agora no final do ano passado. É um dinossauro que foi encontrado no município de Agudo. Agudo é um município que fica aqui pertinho. Já foram encontrados vários outros dinossauros nesse município, mas a parte interessante é que a gente tem diferentes estratos de idade triássica, alguns mais antigos e alguns mais recentes. As rochas, os estratos em que o Erythrovenator foi encontrado, eles até o momento não tinham praticamente fósseis de dinossauros, principalmente do grupo dos dinossauros terópodes, que é o grupo em que o Erythrovenator provavelmente faz parte. Então, por conta disso, ele acaba sendo um material bastante interessante. Ele vem de uma fauna que a gente conhece pouco, é uma fauna que a gente começou a escavar por volta de 2014, mais ou menos, e começou a encontrar animais diferentes, e até o momento a gente praticamente não tinha dinossauros, e nem arcossauros, que é um grupo maior que inclui os dinossauros e outros animais. Então é uma fauna que a gente ainda está começando a estudar. Então por isso esse material é um material bastante interessante. Além do fato dele ser um terópode, ou provavelmente pertencendo a esse grupo, pelo menos por enquanto, ao que tudo indica, ele é um membro dessa linhagem de dinossauros. E essa linhagem é importante, é interessante, pelo fato de que ela inclui aqueles grandes dinossauros predadores, bastante famosos, também vai dar origem às aves. Só que a gente tem poucos fósseis de idade carniana ou do início do Noriano, que são andares do Triássico. Os dinossauros para essa idade geralmente vão ser membros da linhagem dos sauropodomorfos, que é a linhagem que vai dar origem aos dinossauros pescoçudos, ou então membros da linhagem dos Herrerasauridae, que são dinossauros carnívoros, de porte médio, alguns até relativamente grandes, mas terópodes mesmo a gente tem poucos, e os que tem geralmente vão ser bastante controversos, é difícil a gente conseguir dizer com uma certa confiança que os materiais são de terópode. No caso, o Erythrovenator também é um dinossauro que aparentemente pode ser um terópode, mas a gente ainda precisa encontrar mais materiais para poder confirmar essa hipótese. Bom, o fóssil do Erythrovenator ele foi escavado no afloramento conhecido como Sítio Niemeyer. Esse sítio ele fica então no município de Agudo e ele recebe esse nome por conta da família que é dona das terras, a família Niemeyer. Dinossauros são muito raros nesse sítio. O único material que a gente tem, que provavelmente é um dinossauro, é o Erythrovenator. O que a gente mais encontra nesse sítio são sinodontes. Os sinodontes são um grupo de animais que vai dar origem aos mamíferos. Então, os mamíferos são sinodontes, mas nem todos os sinodontes vão ser mamíferos. Muitas linhagens de sinodontes acabaram sendo extintas. E a que existe hoje em dia ainda é a dos mamíferos. O material que a gente mais encontra lá, então, é esse aqui, que é o Sirius gnatus, ele é um sinodonte do grupo Traversodontidae, caracterizado pelos dentes pós-caninos transversalmente alargados, que a gente consegue ver. Aqui a gente tem os alvéolos dos dentes, não são os dentes preservados, mas aqui a gente consegue ver o dente ainda preservado, que é uma característica desse grupo de sinodonte. Eles são animais bastante comuns nesse sítio, a gente tem dezenas de espécimes coletados. São animais provavelmente onívoros ou herbívoros e do porte um pouco maior do que um cão, ou um pouco menor que um javali, talvez. Então esse aqui é o animal que a gente mais encontra nesse sítio.
Tem alguns outros registros de outros animais, mas dinossauros são, como eu falei, são minoria. A gente só vai ter esse material do Erythrovenator. E esse material justamente é bastante fragmentário. Ele é composto só pela porção proximal de um fêmur, que é esse material aqui. Então esse aqui, o holótipo, né, o material que a gente usa para dar nome então, para o Erythrovenator, que é a porção proximal de um fêmur, né? Aqui para comparação, então um outro fêmur de um dinossauro. Então seria essa parte aqui que está preservada. Mas o que é interessante, apesar de ser fragmentário, esse material ele carrega características que nos permitem reconhecer uma espécie diferente das outras que a gente já conhece. Primeiro porque o fêmur ele é um osso muito diagnóstico para o grupo dos dinossauros, né? O fêmur ele carrega várias características anatômicas que nos permitem reconhecer a que grupo o dinossauro pertence. Às vezes eles vão ter até mesmo características que vão nos dizer, né, em que espécie que esse dinossauro pertence. Então o fêmur ele é bastante importante, né, num contexto taxonômico e filogenético para o grupo dos dinossauros. Por isso que mesmo com um fêmur só, um pedaço de fêmur, a gente consegue trazer bastante informação para um material, né, se ele for um dinossauro. Então, primeiramente, esse material aqui ele vai ter uma cabeça femoral bastante desenvolvida com uma concavidade entre a transição do eixo femoral, né, o eixo principal do fêmur, e a cabeça do fêmur. Essa é uma característica típica de dinossauros. Então, se vocês forem ver esse outro material aqui, a gente consegue ver bem essa característica e essa concavidade aqui. Esse é um fêmur do Buryolestes, que é um dinossauro que a gente tem bastante material. Então, primeiramente, a gente observa essa característica que nos permite dizer que esse material, então, é um dinossauro. Embora talvez alguma questão preservacional possa criar uma forma parecida, mas no momento, né, a diagnose mais plausível é que ele seria um dinossauro. Mas além disso, ele foi classificado, né, nesse estudo como um terópode. Bom, esse dinossauro aqui ele vai ter então um trocânter anterior, que é essa estrutura aqui, é uma estrutura de inserção muscular, né? A gente vai ter músculos presos aqui. Ele vai ter um trocânter anterior com um formato de pirâmide bastante desenvolvido e que se projeta, né, medialmente. Essa característica a gente só vai ter nos dinossauros terópodes, né? Se você for analisar o trocânter anterior de outros dinossauros, esse aqui é o fêmur do Gnatovorax, vocês vão ver que ele é bem pouco desenvolvido e ele não se projeta medialmente, formando uma espécie de pirâmide, né? Um formato de pirâmide. Então essa característica é uma das que ajuda a gente a poder dizer que esse dinossauro aqui poderia pertencer ao grupo dos dinossauros terópodes. Outra característica que ajuda também na diagnose é essa fenda que a gente vai ter aqui entre o fêmur e entre a porção principal aqui do fêmur e o trocânter anterior. Essa fenda a gente tem em poucos grupos de dinossauros. A gente vai ver principalmente em terópodes, em dinossauros ornitísquios, e a gente também tem em dinossauroformes, que não são dinossauros, do grupo dos silesaurídeos. Então a gente tem esses três grupos, né, com essa característica, e além disso, né, silesaurídeos, de acordo com algumas hipóteses, poderiam ser dinossauros ornitísquios. Então, se for reduzir a isso, a gente teria terópodes e ornitísquios com essa característica. Então, ela nos indicaria que esse dinossauro aqui seria um terópode ou um ornitísquio. Mas somando, então, esse formato de pirâmide que a gente tem aqui no trocânter anterior, nos resta apenas o grupo dos terópodes. Então, por conta dessas características, esse dinossauro ele acaba sendo classificado como um dinossauro terópode. Além disso, né, uma análise filogenética também recupera ele como um membro mais primitivo dentro da linhagem dos terópodes, embora, né, como eu já falei, ele é um material bastante fragmentário. Obviamente, a gente vai seguir fazendo um trabalho de campo naquele sítio, procurando mais materiais, para poder derrubar essa hipótese ou corroborar ela, né? A ideia sempre é tentar derrubar nossas hipóteses, né? Mas a gente precisa de mais materiais para ter uma resposta mais robusta, né, em relação a isso. Bom, comparando esse material do Erythrovenator com outros dinossauros de idade similar, a gente consegue estimar, através de regressões, que o fêmur dele teria algo em torno de uns 19 centímetros de comprimento. Por conta disso, então, ele seria um dinossauro de não muito mais de 2 metros, né, de comprimento no total. Então, é um dinossauro pequeno, mas que
estaria dentro do tamanho esperado para dinossauros de idade similar. E aí vem outra questão importante, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem poucos materiais que poderiam ser terópodes, né, para essa idade, ou seja, entre o Carniano e o Noriano, que é entre 233 e 225 milhões de anos. Dentro desse alcance temporal, né, dessa amplitude temporal, a gente imagina que esse animal existiu. A gente não sabe exatamente em que momento, a gente não tem datações específicas para aquele sítio, mas a gente tem para sítios próximos que nos dão esse intervalo temporal. Então a questão é que dentro desse intervalo temporal, os dinossauros, né, saurísticos não eram muito maiores do que isso, com exceção principalmente dos Herrerasauridae, né, que a gente vai ter materiais maiores. Mas o ponto é que na Argentina a gente vai ter rochas um pouquinho menos antigas do que essas nossas, né, ou seja, rochas que se sobrepõem às nossas, com terópodes, portanto, mais jovens, né, de idade mais jovem, mais recente, digamos assim, que são um pouquinho maiores já. Então a gente tem, né, terópodes na Argentina, são um pouco maiores, e estão então dentro desse padrão esperado. Bom, Erythrovenator jacuiensis vem da coloração vermelha do fêmur. Erythro significa vermelho, né, avermelhado, e venator é caçador, então seria o caçador vermelho. E Jacuiensis faz referência ao rio Jacuí, é um rio muito importante para Agudo. Todos os agudenses conhecem o rio Jacuí, ele faz a divisa do município com outros municípios ali da região, e ele passa próximo, né, ao local onde esse dinossauro foi descoberto, né, o sítio onde a gente escavou ele. Então, Erythrovenator jacuiensis seria o caçador vermelho do rio Jacuí, fazendo referência então ao local onde foi encontrado, a coloração vermelha do fêmur, e caçador, né, referente à linhagem dos terópodes, que é a linhagem que ele faz parte. Um outro ponto interessante a respeito desse animal é que, se de fato ele for um dinossauro terópode, ele provavelmente foi um dinossauro carnívoro, porque os dinossauros terópodes mais primitivos, mais antigos, eram todos carnívoros. Então, a descoberta desse animal também ajuda a gente a entender mais ou menos, ou melhor, como era a composição faunística, né, e as cadeias tróficas ali do sítio Niemeyer, daquela fauna. Então, a gente tem os sinodontes onívoros, e passa a ter então esse arcossauro carnívoro, né? A gente já tinha uma evidência de um arcossauro carnívoro nesse sítio, que é esse dente. Não sei se vai dar para ver bem, mas é um dente com serrilhas, bem típicas de um animal carnívoro, um dente com formato de lâmina, formato de punhal, né? Um dente achatado, pontiagudo, típico de um animal carnívoro, mas não tínhamos mais evidências de animais carnívoros. Então a gente agora tem esse dinossauro, que provavelmente é um membro da linhagem dos terópodes, que ocupava, né, esse papel de predador nessa fauna. Então esse animal ajuda a gente também a compreender melhor essa fauna desse sítio, que é uma fauna ainda pouco estudada, pouco conhecida. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, afunde o dedo no like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para todo mundo. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente ao paleontólogo Rodrigo Miller por ter participado aqui do canal com esse vídeo. Muito obrigado, Rodrigo. E você que assistiu até aqui, muito obrigado por ter assistido. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau, pessoal.